Bom dia, essa é uma atividade da Associação Médica de Goiás, Faculdade de Medicina da UFG, com olhar de educação médica continuada. Agradecer aqui ao professor Washington Luiz, presidente da MG. Nós estamos aqui no estúdio da Associação Médica de Goiás, preparado com o fim da boa prestação ao médico goiano, brasileiro e também quem for internacional queira participar. São lives importantes que tem um valor ao vivo e tem o valor também de ficar como arquivo aqui no Facebook, no YouTube da Associação Médica de Goiás. Estamos em fevereiro, essa é uma live dedicada ao Fevereiro Roxo, que tem um olhar importante da parte neurológica, portanto envolvendo fortemente a parte cerebral, que foi o avanço mais importante da mudança do ser humano na evolução dos primatas. Recebendo então aqui hoje, de maneira especial, o professor Oswaldo Nascimento. O professor Oswaldo Nascimento é médico neurologista, professor titular de neurologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, membro titular e também da Federal Fluminense, membro titular da Academia Nacional de Medicina, membro emérito da Academia Brasileira de Neurologia. Ele que está aqui de forma presencial, veio do Rio de Janeiro de maneira exclusiva para esse evento. Também nos acompanhando aqui o professor Delson José da Silva. O professor Delson é especialista médico, especialista em neurologia, membro titular e atual vice-presidente da Academia Brasileira de Neurologia, mestre doutor pelo IPTESP HC-UFG, chefe da unidade do Sistema Neurológico e Neurocirurgia do Hospital das Clínicas da UFG. Portanto, começando e passando a palavra aos dois professores, no sentido de que a doença importante desse roxo, que envolve neurologia, é exatamente o Alzheimer. E já vou passar a palavra aos dois para que, começando aí pelo professor Oswaldo, nos possa adiantar o que é Alzheimer, o que é o passado, o presente e perspectiva futurista para o Alzheimer, que é uma doença preocupante a todo cidadão desse país. Professor Oswaldo, por favor. Em primeiro lugar, agradecer a oportunidade, né? E eu resolvi vir presencialmente aqui em Goiânia e conhecer essa maravilha que é a Associação Médica aqui de Goiás. É um exemplo para as outras associações médicas brasileiras. Então eu fiz assim com muito carinho, com muita atenção e por admiração aos colegas. E dentre esses colegas, tenho aqui ao meu lado o professor Delson, que é vice-presidente da Academia Brasileira de Neurologia, que é uma instituição também com grande tradição no Brasil, quer dizer, é a meca da neurologia nacional. Conclamo, portanto, a todos a sempre prestar uma atenção muito grande para o que acontece no cenário das doenças neurológicas, inclusive também não só aqui no site da AMIG, mas também da MG, mas também da Academia, na Abneuro, que é o nosso site da Academia Brasileira de Neurologia. Os meses, né, sempre tem alguma doença importante a ser lembrada. E realmente a doença importante a ser lembrada no âmbito neurológico é a doença de Alzheimer. Interessante porque é uma enfermidade em que vários especialistas acabam transitando. Não é isso, Delson? Exatamente. Nós temos aí psiquiatras, o clínico, enfim, o gerontologista. Se eu esquecer de algum, você me fala, né? E também tem um caráter multiprofissional, né? Já que a abordagem dela envolve não só médicos, mas envolve fisioterapeutas, reabilitadores cognitivos, Sim. musicoterapeutas, psicólogos, enfim, é uma vasta fonoaudiologia. Envolve, além das especialidades médicas que você citou, envolve uma abordagem multiprofissional que é de extrema importância nesse contexto, né? Tanto é que é um dos grandes problemas de saúde pública, né? No mundo todo, né? Há uma preocupação enorme com a doença de Alzheimer. Até porque a população está ficando mais velha e aquela história, né? Quando o professor Valdemar, a quem agradeço o convite, considerou a questão do passado. No passado,
não se fazia nenhum diagnóstico correto. Ainda não temos elementos que nos configurem ou confirmem a ocorrência da doença. Mas, com toda a tecnologia que se tem hoje, chega-se muito próximo, não só ao aspecto clínico, como também exames de imagem, exames de biologia molecular que ajudam no diagnóstico. Mas antigamente era tudo aterosclerose, né? A vovó, principalmente a vovó, está esclerosada, né? Dentro desse aspecto que você falou de saúde pública, é muito importante. O Alzheimer é a primeira causa de doença neurodegenerativa, né? E segundo é o Parkinson. E nesse contexto é um problema de saúde pública. Nós sabemos que a população brasileira ela aumentou sua expectativa de vida, então hoje, sem dúvida, cabe aos governos, às várias instituições de ensino, enfim, nós responsáveis por esse contexto, de abordar isso de uma forma nesse sentido, né? De que o nosso povo envelhece e a ela tem que se dar uma atenção de forma adequada, né? E é uma doença, do ponto de vista que você falou, realmente é verdade. Antigamente era uma doença meio que vista de uma forma geral. Hoje nós sabemos, com a evolução, pelos marcadores diagnósticos, biomarcadores e marcadores de imagem, que isso mudou. Nós temos condições hoje de melhorar os nossos diagnósticos. Uma coisa importante também em relação, né, Oswaldo, a doença de Alzheimer, agradecer a sua presença, desculpa aí, é muito bem-vindo, amigo, uma pessoa extremamente preparada e estamos juntos nas lutas pela academia, será o presidente do Congresso Brasileiro de 2026 no Rio de Janeiro, nós fizemos aqui em 2012, nós presidimos ele aqui. Com um grande sucesso, graças Delcio a Deus. organizando, à frente. E você com certeza vai ser um sucesso, né? Eu não tenho dúvida disso. Mas o que eu acho é o seguinte, que outra coisa é o conceito para a população. Qual que é o conceito? A doença de Alzheimer, você sabe que ela é a principal delas, das demências, mas ela representa 60%, 70%. Exato. Outras demências também existem, e isso tem que ser difundido, porque tem a demência vascular, a demência do corpúsculo de Lewy, e outras demências, como a demência frontotemporal, cada uma delas tem sua abordagem. Então, quando você fala em Alzheimer, não são todos os tipos de demências, né? É um tipo específico de demência que tem todo um contexto, né, de fisiopatológico, que a gente sabe que é o acúmulo extracelular da beta-amiloide e intracelular da tal fosforilada. Então, assim, dentro desse conceito é que está evoluindo tanto aspectos diagnósticos quanto aspectos medicamentosos em relação a essa doença, que nós podemos conversar aqui tranquilamente. Isso é algo maravilhoso, esse avanço, né? Aliás, o avanço do conhecimento da neurologia em vários segmentos é muito grande. Mas eu vou até considerar uma coisa para quem está nos assistindo entender, que esses processos degenerativos, praticamente todos, sem exceção, no nosso organismo, eles vão ocorrendo ao longo do tempo e tem sempre uma situação terminal. No caso da doença de Alzheimer, nós temos aí, como já é referido pelo professor Delson, né, a placa amiloide, quer dizer, a presença da beta-amiloide, e muito se focaliza o diagnóstico e também a terapêutica que surge como elemento-alvo. Exatamente. Isso é interessante porque essas enfermidades, isso é uma situação básica em patologia. Eu fui monitor de patologia e tive uma formação em neuropatologia muito forte. E a gente via claramente nas preparações dessas situações apontadas pelo professor Delson de demência, quer dizer, Alzheimer é a principal, mas existem as outras, as demais. Então, o endpoint, o final sempre do processo, tem uma reação inflamatória e depois você tem um elemento de depósito. Exato. Aí a questão o ideal em todas elas seria nós tratarmos antes que o processo ocorra, não é isso, Delson? É o que está ocorrendo, né? Na verdade, a gente está diante, eu tenho a impressão que as novas classificações das doenças neurodegenerativas vão ser proteinopatias.
Perfeito. Por exemplo, a doença de Alzheimer é uma amiloidopatia, Exato. junto com a taupatia, o Parkinson é uma sinucleinopatia, e nós Sinucleinopatia. temos as outras demências, outras doenças que são as taupatias, etc. Então, e várias das doenças, elas ocorrem nesse contexto, né, que você está falando patológico, e aí é que gera o sintoma da doença, que é importante a gente falar que tem aquelas com comprometimento mnemônico, né, que Sim. seria perda de memória progressiva, alterações de execução de tarefas, e temos aquelas comportamentais, né, que isso aí, esse grupo, do ponto de vista sintomatológico, é importante, que você divide entre os casos que é mnemônico, no Alzheimer é um caso, as comportamentais, por exemplo, demência frontotemporal é mais comportamental. Esse diagnóstico é importante porque ele implica no tratamento. Perfeito. A gente sabe que os locais que são atingidos, né, é muito ligado a neurotransmissor. No caso, por exemplo, do Alzheimer, é acetilcolina. Então, o grupo de drogas que nós temos, os principais sintomas são as drogas anticolinesterásicas, ou drogas que inibem, que bloqueiam a enzima que pode quebrar a acetilcolina. Você tenta melhorar isso aí. Esse é um contexto que nós temos hoje, que tem a donepezila, a galantamina, a Perfeito. rivastigmina, que são as drogas, a memantina, que é um outro contexto, Uhum. que ela é um bloqueador glutamatérgico, do glutamato, que é um neurotransmissor excitatório. Mas isso que você está falando é importante. Hoje, a perseguição contundente, obsessiva da comunidade científica é o diagnóstico precoce da doença de Alzheimer, para você diminuir a produção dessas proteínas, no caso a amiloide, da cascata amiloide, que é o principal hipótese, né? Tem o processo inflamatório, radicais livres, etc. Mas o principal que a gente sabe hoje é a cascata amiloide. Então, a gente fazer o diagnóstico precoce para começar, para a doença, e no processo evolutivo, ou ela não começar, ou se ela começar, você impedir dela evoluir, ou retirando essa proteína, ou bloqueando essa proteína. E é nesse contexto que é uma visão, como você disse, futurística, né? Que a gente tem que trabalhar em cima disso. Também a gente pode conversar um pouco sobre essas novas medicações, né? Que estão surgindo nesse contexto, né? Eu acho isso muito importante porque a experiência clínica que todos nós neurologistas lidamos com essas condições, tratamos esses pacientes, quer dizer, e a medicina cada vez mais é individualizada, né? Cada caso é um caso, cada caso tem uma evolução a seu modo, os fatores intercorrentes no processo demencial, os fatores são vários aí, que devem ser analisados caso a caso, mas a coisa mais interessante disso tudo é real life, quer dizer, a vida real, como a coisa funciona, como esses tratamentos funcionam. E eu clinico, Delcio, ali em Copacabana, que é a maior concentração de idosos do Brasil. Então eu acabo vendo principalmente as senhoras, né? Porque ficam viúvas e tal, até muito cedo algumas. Então com isso, a gente acaba tendo um número de pacientes que a gente pode até aquilatar ao longo dos anos o que funciona, o que não funciona. Eu já tenho de formado 51 anos. Então, eu consigo ver desde os tempos, dos primórdios no Instituto de Neurologia da FRJ, quer dizer, o que se faz, como se fazia o diagnóstico e até o que se espera hoje para o amanhã. E você vê que em termos de terapêutica, essa é que é a realidade. Se a gente for analisar esses medicamentos utilizados até então, sempre houve um questionamento em termos da resposta. Então era muito mais importante a inserção do indivíduo dentro da sociedade, da paciente dentro da sociedade, as mulheres com maior frequência que os homens, mas a inserção do indivíduo na sociedade, a importância dos cuidados em termos de atividade física, atividade intelectual, enfim. O nosso neurônio precisa fazer um exercício constante. Não é? A gente precisa exercitar os neurônios e não ficar passivamente, como muitas vezes, depois dos 50, 60, 70 anos, a pessoa fica só vendo televisão ou fica em situações passivas. Isso não exercita neurônio de ninguém.
É Mas, verdade, isso é importante também, é o fator de risco, né? Você está sim, falando uma coisa. Um dos fatores de risco, como você diz, é a inatividade, a ociosidade. Hoje a gente sabe que é um fator de risco. E tem outros, né? sim, O envelhecimento é o principal, ele é o sim, natural, né? Mas tem o fator educacional, as pessoas com maior nível educacional têm menos chance de ter Alzheimer. Por quê? Porque ele tem uma reserva cognitiva maior. E quando tem a doença, eles comportam às vezes melhor por causa exatamente dessa reserva cognitiva. Lembrar, né, Oswaldo, que tratar o diabetes, que hoje é um fator de risco já bem estabelecido, a pressão alta, a a hipertensão, hipertensão, tá, surdez, uma coisa que eu quero também, chamar a atenção aqui é o seguinte, hoje, o último deles que entrou foi a perda auditiva. A perda auditiva, ela é fator de risco sim, para, para Alzheimer, né? Então, tabagismo, aí vem os fatores de risco gerais, que são importantes. Então, tratar esses fatores de risco antes que você tenha problemas é diretamente ligado à doença, que são os tratamentos preventivos. Esses tratamentos preventivos, eles fazem parte do tratamento da doença. Isso que as pessoas precisam entender. O que você falou, você tem que dar uma abordagem ao indivíduo de tal forma que ele tenha uma melhor qualidade de vida no antes, durante, do que está acontecendo no processo. E lembrar do cuidador, né? sim, Nossa cultura aqui na América Latina não é colocar o sujeito no asilo, é ficar em casa. Então, uma coisa que eu gosto de alertar muito, que as pessoas, às vezes, é um velho cuidando do outro velho. A pessoa chegou a 80 anos, o filho que cuida da outra pessoa já exato. está com seus 60 anos cuidando de outro. Então, o tratamento hoje visa também o problema da sobrecarga sobre o cuidador. Você tem trabalhos estruturados mostrando que os pacientes mais bem cuidados, com melhor suporte, o cuidador também, ele confortavelmente, senão tem o adoecimento da família e do Da família. cuidador. Porque a nossa cultura aqui é essa, de cuidar do indivíduo dentro de casa. É, É diferente lá na América, até na Europa, em alguns países, que o indivíduo vai para uma instituição, ali toma-se conta e tal, a família vai visitar. Então, nós precisamos de pensar, o Brasil especificamente, quando eu falei em saúde pública, eu gosto muito desse viés aí, o Brasil tem que pensar nessas políticas públicas de uma forma muito mais abrangente que nos outros lugares. Exatamente por isso, porque nós temos uma visão diferente de como nós tratamos os nossos relacionamentos. A isso é importantíssimo. afetividade nossa é diferente da É, afetividade do resto do mundo. E isso tem uma importância, inclusive quando tiver o tratamento para impedir a doença ou melhorar a evolução, isso vai ser importante. Agora são tratamentos caríssimos. E nós podemos, com coisas baratas, minimizar isso, desde que a gente tenha um sistema com essas prevenções todas que eu falei, toda ela voltada para esse contexto. isso é de fundamental importância, né? Porque você chamou atenção para uma situação que não só a mobilização de nós, médicos, da classe médica, mas também das sociedades médicas. A Sociedade de Medicina aqui de Goiás, a Academia Brasileira de Neurologia. É, Eu acho que nós precisamos ter uma voz ativa, efetivamente, no sentido de promover junto as lides governamentais programas que melhorem isso. Lá no Rio de Janeiro, inclusive, se estimula muito a questão da atividade física, o ar livre, a integração com atividades com outros idosos. Então você acaba tendo exatamente isso. Vem o familiar, o filho ou a filha, vem com a mãe ou o pai e participam dessa atividade. Então há uma integração social muito interessante, com resultados muito interessantes. Porque, sem dúvida, uma vez conversando com colegas nossos que se dedicam muito à cognição, da nossa academia, e foi uma oportunidade muito interessante em que o lugar comum foi o seguinte: a melhor maneira de tratar um paciente que já tem o diagnóstico de Alzheimer na sua fase mais inicial, ou seja, quando tem um comprometimento cognitivo leve, é integrá-lo socialmente. os Integrá-lo trabalhos socialmente. demonstram que um dos fatores de risco que eu não citei aqui é o isolamento social, né? Exatamente. O idoso que isola, Exatamente. aposenta, ele vai para o que você falou, as atividades passivas, né? Principalmente ver televisão, contemplativo, isso não resolve. Ele tem que ter uma dinâmica de tal forma que ele socialize, que ele possa estar Você sabe que. sempre. Eu não estimulo o doente a aposentar. Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Eu E acho
que tem que continuar trabalhando a vida dele de tal forma que ele tem estímulo tanto de atividade física, atividade cognitiva, etc. né? Você sabe que, inclusive, no gênero masculino, né, há uma tendência, inclusive, a beber. Se o indivíduo apenas bebia socialmente, ele passa a beber praticamente todo dia, o que compromete mais ainda o É, sistema ele nervoso. vai socializar no bar, né? Exato. Ele vai pro bar Vai tomar para o bar cerveja, e o álcool acaba que é lesando outro mais. fator É de um outro risco. fator de risco importante. Então, na nossa população, já que não há, quer dizer, o indivíduo fica, não vai para a instituição, porque na Europa, Estados Unidos, eles têm recreadores, tem tudo isso, e tem o cuidado de se evitar o uso do álcool, por exemplo. Isso, Mas em nosso meio, não. Então, o álcool passa a ser mais um fator importante a ser com considerado. certeza. Lá em Copacabana, até nossas velhinhas gostam, não bebiam Vai pro quando shopping, jovens né? e passam a beber. Entendeu? Depois de saírem das suas igrejas, elas vão buscar com as outras e começam a A tomar uma beber. cervejinha, o que É uma acaba fe- complicando mais ainda e a doença acaba progredindo com uma maior rapidez. Né? Agora, quanto às questões do que há de novo, né, Delcio? Quer dizer, nós vemos aí que o aparecimento dos monoclonais tem sido assim uma tônica em toda a medicina interna, vem desde a da oncologia, reumatologia e da neurologia. Eu já uso monoclonais já há muitos anos, particularmente aqueles que atuam sobre CD19, CD20, CD19, CD20. Mas existem outros sítios importantes de ligação desses monoclonais e atuação em que exatamente aí é que reside a indicação desse grupo para a doença de Alzheimer. Mas o que você acha? Você não acha que o alvo, como eu estava falando no início, né? O processo vai se continuando e você vai para o endpoint, que é o amiloide, o beta-amiloide. Então, esse foco aqui, talvez não tenha, o alvo aí talvez não devesse ser o alvo atual. A gente precisa ter um alvo mais precoce para evitar que isso aconteça, porque são caríssimos, entendeu? E os resultados, Na verdade, o que está entendeu? acontecendo é o seguinte, na minha opinião, né? Primeiro que focado só na cascata amiloide. Tudo bem, ela é mais importante, sem dúvida. Nós temos que lembrar que é multifatorial, tem outros Sim, fatores de risco. Tem a mitocôndria que está envolvida, que é a exatamente. energia da célula, né? Tem o envolvimento vascular, tem a teoria vascular para a doença de Perfeito. Alzheimer, quer dizer, tem várias coisas. Agora, o diagnóstico, na minha opinião, primeiro nós temos que resolver o problema do diagnóstico precoce, preciso, né? Preciso, para que nós possamos intervir de forma correta. Porque Perfeito. senão, se for numa fase mais tardia, não adianta você trabalhar numa proteína que já está acumulada, né? Tanto e essas drogas, os anticorpos monoclonais, tanto a do cannab quanto o lecanemab e Uhum. o donanemab, eles são drogas que mostraram eficácia deles. Parece que o que melhor foi o O lecanemab, legal demais. que melhorou em torno de Sim, 27%, alguma coisa. Por outro lado, lembrar que essas proteínas são importantes para o organismo. Elas têm que exatamente. ser inibidas, mas não podem ser inibidas de tal forma que dê Exatamente. problema. O que começou a acontecer com esses três que são os principais, né? Mostrando que bloqueava, duas coisas acontecem. Primeiro, que há uma dificuldade dele atravessar a barreira hematocefálica para ser Para poder eficaz. atuar. O segundo, que ele atravessa, ele vai na parede do vaso, aumenta a permeabilidade para beta-amiloide e começa a lesar o encéfalo, aumenta também de outra forma, de outra via, e dá o problema das alterações com edema cerebral, Sim. hemorragias cerebrais. Teve caso, agora o primeiro que foi lançado dos anticorpos monoclonais, que houve uma certa pressa do FDA de aprovar as drogas, né, Oswaldo? Sim. Porque é importante realmente, mas por outro lado, o espaço foi muito curto de Muito curto, observação. muito Aí curto. a primeira droga, por exemplo, eles brecaram, né? O primeiro anticorpo. Agora esse eles liberaram, que é o lecanemab, É, caríssimo, e já teve problema com ele. já. Inclusive, um dos problemas, agora já tem uma recomendação
que saiu um trabalho recente agora, que os pacientes que são portadores de homozigose Sim, ApoE4, esses fazem hemorragia. hemorragia. Então, Estão agora propensos à você não hemorragia. pode mais prescrever o lecanemab Para se isso. você, para esse tipo. Então, o que acontece? Diagnóstico de novo. Você tem que fazer o diagnóstico do cara. Se ele for esse tipo de morfismo genético, você não pode Não prescrever. não pode. E isso a gente vai descobrir uma série de coisas ao longo do tempo. Está muito recente. É. E outra coisa, quem vai pagar essa conta? Isso Aí eu é o quero problema. comentar. Vai ter tem um aspecto ético aí É. que eu queria discutir, se você me permitir. Não, isso é Quem vai ter importantíssimo. acesso? Quem vai ter acesso a isso? Um grupo de pessoas vão poder tomar esse remédio caríssimo, e um outro grupo nunca vai ter condição. Nós estamos gerando um problema aí Esse assunto é de fundo. de assimetria social em relação ao uso de drogas caras. Isso é fundamental, porque uma das preocupações, eu pertenço à Câmara Técnica de Neurologia e Neurocirurgia do A Conselho academia Federal. sempre está Do por lá. Conselho Federal e a academia sempre participando. A Associação Médica Brasileira também, né? Então, na realidade, isso é uma grande preocupação, porque no final quem acaba pagando a conta acaba sendo o erário público, é o governo. Exato. Não é? Isso aí é uma coisa seríssima. O dinheiro é público, o dinheiro é de público. todos nós. Né? Exatamente. Então, a grande verdade é que você acaba com indicações que os resultados ainda são dúbios, que as complicações acontecem, como já citada, particularmente a hemorragia. Aí você começa a buscar possibilidades de pretensamente não ocorrer a hemorragia cerebral, mas de qualquer sorte é algo que nós precisamos ficar muito atentos. Não é apenas para a questão da doença de Alzheimer, mas para uma série de outras enfermidades. Diante do problema de saúde pública. Exatamente. Isso aí como é que o mundo vai pagar? E para quem vai pagar? Quem pode pagar, tem. Quem não pode pagar, o público não pode. E aí? Exatamente. Como é que vai ficar? Que é a grande maioria da população mundial. Né? E além dessa complicação hemorrágica, a gente tem acompanhado, está tendo um problema que todos eles, por conta dessa intervenção sobre a amiloide, eles estão promovendo uma certa piora da atrofia cerebral, tanto que negócio de um contração paradoxo. Né? E com relação a esse negócio da droga ter uma dificuldade para atravessar a barreira hematoencefálica, se a gente corrigir esse outro problema, isso parece que está tendo alguns trabalhos mostrando que é ultrassom focada para você quebrar a barreira para eles entrarem, as drogas entrarem. Mas assim, tudo isso, repito, eu acho que tem que ter o preparo, é o diagnóstico precoce, quem é quem que vai tomar isso, né? E o aspecto social que a gente está lidando aqui muito bem na palestra, que eu acho que é quem vai tomar isso, quem vai pagar isso, como isso vai ser. Né? Porque ainda, pessoal, não se tem. O FDA, aliás, é uma crítica que se faz hoje ao FDA, que pela pressão que existe dessas doenças e algumas outras, inclusive raras, em que o FDA acaba admitindo estudos que ainda necessitam de um tempo maior, tempo bem maior de avaliação, de análise, analisar a questão das complicações, o custo e benefício desses tratamentos e, particularmente, também é uma questão muito importante. Agora vamos voltar de novo para a questão familiar, porque é aquela filha, aquele filho, um irmão que vê o seu ente querido se despedindo, digamos assim, da realidade da consciência. E com isso, qualquer situação de novidade acaba fazendo com que surja uma esperança. Ainda mais quando aparece, não, foi aprovado pelo FDA nos Estados Unidos, parará. Muito cuidado, que o FDA, em algumas situações, está perdendo, inclusive, um pouco a credibilidade. Não, teve que recuar. Né? A credibilidade. Teve que recuar na primeira droga, porque precipitou. Né, eu acho que a medicina brasileira, e particularmente as nossas sociedades médicas, e no caso a Academia Brasileira de Neurologia, tem sido extremamente cautelosa e cuidadosa quanto a isso. Nós pautamos nos censos, né, com os nossos DCs, departamentos científicos, quando há questionamento, nós temos as pessoas aí, todo mundo, nós temos o nosso site, pode entrar, tem tudo isso, os consensos, as recomendações, etc., que você pode olhar aquilo que está ocorrendo ou não, independente do FDA. Nós temos
os nossos grupos de estudo, né, Oswaldo, que você faz parte de alguns, eu faço, em que a gente tem um posicionamento Exatamente. próprio nosso, nacional, ela tem todos os consensos mostrando aquilo que realmente tem que acontecer, que deve acontecer e como deve acontecer. Então, É. a gente está vigilante. Nesse sentido, a academia tem sido muito atuante, tanto com cursos para as Perfeito. pessoas, quanto em relação à própria população. Nós temos uma região no site que a própria população pode entrar Isso é e ótimo. pode colocar suas dúvidas, ver algumas coisas que tem desses grupos do Brasil inteiro que lidam com as doenças neurológicas, enfim. Eu acho que nós temos caminhado bem. A Associação Médica Brasileira, eu acho que ela tem estado mais próxima da Muito gente. mais, muito mais. O próprio Conselho Federal de Medicina, eu acho que é uma coisa interessante. A Covid alertou muito isso, né? Muito, Nós muito. mostramos que nós temos um bom sistema de saúde, basta a gente pôr ele para andar, temos bons médicos e temos entidades que podem fazer com que as coisas ocorram de forma adequada, não precipitada. O que você está falando é verdade. O FDA hoje, infelizmente, ele precipitou situações e essa é uma situação que ele teve que voltar atrás. Eu estou falando aqui, não que eu acho que não tenha valor, lógico que tem valor, sem dúvida, lá tem as grandes pessoas que precisam de ser reavaliado. Porque com as novas tecnologias, Oswaldo, o que eu estou percebendo? Essa forma das pessoas ver o mundo está muito rápido, as pessoas não têm muita Muito. paciência Não, mais de esperar. Mas isso, eu acho que a gente tem que repensar isso, isso porque senão daqui a pouco a gente está tomando medidas inadequadas em relação a série de coisas, inclusive da vida, né? da vida. São duas coisas, né? As novas tecnologias e os estudos estatísticos, né? Daqui a pouco, se resolver com dois, tá bom, o produto é bom. Não é bem assim. Então, essa conscientização dos colegas, que evitem quando, ainda mais nas mídias sociais, já colocam como se fosse uma maravilha, vai resolver o problema de determinada doença, como particularmente Alzheimer. Pressão da mídia, né? Pressão da mídia, pessoal. Entendeu? A pressão da mídia. A gente Isso é precisa muito ter grande. muito cuidado quanto a isso e também não ouvir o que passa lá fora. É importante que busquemos, e certamente tem pessoas que vão assistir esse nosso bate-papo, pessoas que têm influência e que é importante que elas também se juntem a nós nesse esclarecimento. A Ou própria seja, comunidade envolver exato, disso, eu acho que nós temos que ter uma visão mais holística, mais sabe? holística, mais holística. Das coisas. Esses programas, eu estava comentando o programa lá no Rio, da Prefeitura do Rio, e esse programa em outras prefeituras. Então, isso tem que ser para o Brasil como um todo, porque imagine o gasto social de você acompanhar um paciente com Alzheimer. Entendeu? É um gasto grande para a família, para a Envolve sociedade, medicamentos, mas você para tem que tudo. ver com tudo, né? Nutrição Nutrição, tudo, adequada, tudo. atividade física, fisioterapia, Sim, fonoaudiologia, quer sim. dizer, e vários. Eu acho que tem que realmente, nós temos que rever como é que nós. Não é rever, eu acho que é adequar e trabalhar em cima de um novo mundo, De um né? novo mundo. Como você falou no início, é multidisciplinar. Então, é um chamamento para profissionais de diferentes áreas, o psicólogo, o fonoaudiólogo, enfim, todos, o médico. Nós precisamos ter um time, é o educador físico, é um time grande voltado para o cuidado em que a sociedade ela grita para que nós possamos acompanhar, porque todos nós estamos ficando idosos, Exatamente, entendeu? mas aquele cuidado. Grita, mas a resposta rápida nem sempre é melhor. Sim, isso é fundamental. Eu acho O que é pé isso no que a gente tem que chão, pensar. aí a prudência é importante. A história da Covid, sem dúvida, você lembrou da Covid, mas é isso. Quer dizer, o FDA, para essa história da Covid, todo mundo está no mesmo bonde. Como eles conseguiram uma evolução enorme em termos de desenvolvimento de vacina, o conhecimento da biologia molecular cresceu enormemente. Eu estava até lembrando agora que está um foco, por exemplo, no momento para a doença de Alzheimer, é o RNA, o circRNA, que é o RNA circular, que a expressão de RNA na formação da proteína anômala é algo de importância, porque a gente pode testar antes, é um teste que pode ser feito, e até começar a tratar o paciente aí. Entendeu? Aí é as terapias gênicas, né? Que é outro Exatamente. grupo Que é que outro pode ser futurista que é disso aí. futurista, eu acho muito interessante, As porque imunoterapias também seria uma coisa.
E outra questão também, Delson, que a gente vê na prática clínica, é o familiar dizendo, mamãe tem, será que eu vou ficar com doença de Alzheimer, né? Essa é uma outra questão. A questão genética, a gente sabe que ela também evoluiu muito, né? Nós sabemos que tem grupos, nós temos dois tipos, né, desse ponto de vista, né, o Oswaldo. Nós temos a forma esporádica, que é a mais comum, e temos as formas familiares. Nesse grupo de formas familiares, nós temos aquelas reconhecidamente genéticas, mas como tudo, quanto mais a genética cresce, mais nós vamos descobrir. E isso realmente vem outro problema não, outra visão, que é a farmacogenômica, né? Perfeito. Fármacos próprios para a genética daquele indivíduo, vai ficar mais específico. Aí vem de novo outro problema, quem vai pagar isso? Vai ficar cada vez mais caro. A saúde realmente está vivendo um impasse muito grande. Vale a pena gastar em guerra ou vale a pena gastar com a saúde? Aquela história, será que gastar 3 trilhões na guerra do Iraque não seria melhor gastar 3 Muito trilhões de melhor, né? dólares com Lógico. saúde e evitar as guerras? Por exemplo, eu acho que é uma coisa que o mundo tem que repensar tudo, Sim, viu? sim, Porque sim. a doença é uma guerra. Exatamente. E é uma batalha que é muito mais complexa do que ficar fazendo, mandar foguete para lá e para cá. O que nós precisamos é acertar nossos foguetes da biologia para o alvo correto, o mais precoce possível, entendeu? De tal sorte que a gente tenha eficácia no resultado terapêutico com o menor custo possível para a sociedade e para a família, né? Isso é que é o mais importante. Professores, a doença de Alzheimer, o diagnóstico é clínico, né? Você fala em diagnóstico precoce, né? A faixa etária que habitualmente inicia e qual o sintoma, o sinal que deve alertar as famílias quanto a esse diagnóstico? Eu posso. Não, o que acontece? A doença de Alzheimer é uma doença que realmente, como eu disse, né, o envelhecimento é o principal fator de risco. Todo Alzheimer que começa antes dos 65 anos de idade, você tem que ficar, vamos dizer assim, mais esperto em saber se tem que tipo, se é Alzheimer mesmo, toda demência que ocorre, ou uma outra demência, né, de outra natureza, ou se é uma demência que tem fundo genético. Então aí, apesar do diagnóstico ser clínico, e é clínico, né, é aquilo que eu falei antes, as formas, principalmente perda de memória, alteração executiva e tal, mas sabe uma coisa que eu acho interessante logo no iníciozinho, porque tem dois, assim, bem prático mesmo. Quando alguém percebe que o indivíduo está perdendo a memória, é mais importante quando o próprio indivíduo acha que está perdendo. Na grande maioria, quando o indivíduo acha que está perdendo, ele é uma outra causa. Pode ser um fator estressor, uma alteração, uma depressão, enfim. Ou até um hipotiroidismo, sei lá, que está percebendo que a memória não está boa. Agora, quando a pessoa de fora percebe e o doente não reconhece, é porque está tendo interferência na rede social do indivíduo, familiar ou não, no trabalho. Esse é um fator de alerta que eu acho extremamente interessante. Esse momento, por isso que a boa consulta do paciente com alteração de memória tem alguém acompanhando, alguém próximo ao paciente. Você tocou no assunto da maior importância, entendeu? Né? Isso é muito importante, porque são dois cortes. Um é a observação da pessoa de fora, e daqui a pouco eu vou chegar até a nós médicos. E o outro é a questão da idade. Se mais precoce, pensar em outras possibilidades sempre. Que não Alzheimer. Que não Alzheimer. Isso é importante. E pensar no Alzheimer familiar. Familiar. A situação em termos profissionais é uma situação que, por exemplo, nós médicos também estamos ficando idosos, como em outras profissões. E muitas vezes o colega ele está desenvolvendo um estado demencial e não se dá conta. E é o colega que vai acabar chamando a atenção. Você deve ter visto aqui, como também eu vejo no Rio. O médico não aceita. E o pior Ele não aceita. difíceis. São difíceis. Então, Colega aqui que não. Do ponto de vista profissional, é um outro dilema que nós temos. Não é só no segmento de medicina, não. Também direito, engenharia, assim vai indo. Da própria atividade do ensino, professores, em que muitas vezes o indivíduo não aceita. Então, Ele não percebe ele no não primeiro percebe, momento e depois ele não aceita. não aceita. E é importante essa vigilância dos seus pares,
da chega que deve ser dada aí, em termos da conversa, e que é difícil convencer, né? Muito difícil convencer. E mais ainda, muitas vezes, convencer até a própria família, porque fica achando que aquilo é natural. E depois da Covid, é uma história de dizer que, não, o comprometimento que eu tenho da memória é porque eu tive Covid. Tem Né? um problema, mas não é assim, né? Tem Não é que assim. saber. É, Agora, viu, diante da pergunta, o diagnóstico é clínico, mas melhorou muito os nossos diagnósticos. Hoje em dia é imperativo o estudo de imagem, né? sim. Tanto o estudo de imagem estrutural, que é uma ressonância magnética bem feita, Uhum. quanto os funcionais com imagem, que é o PET scan. PET scan. Inclusive tem o PET scan hoje que detecta tanto a amiloidopatia quanto a taupatia, com marcadores. Exatamente. O líquor, colher o líquor, que você detecta amiloide no líquor, a tal fosforilada, a própria tal. Enfim, você diante desse diagnóstico, você é obrigado a fazer uma investigação mais profunda nesse sentido. Até da procura gênica mesmo Perfeito. para aquele indivíduo. Então, o diagnóstico ele ainda é clínico, e a avaliação neuropsicológica ela é importante, ou do médico, uma avaliação de screening que a gente fala, e se ele acha que convém fazer uma avaliação estruturada com um Sim. neuropsicólogo, mas os exames, eles são hoje importantes no sentido de te auxiliar na qual forma que você está tratando, que esse é outro problema. Tem umas que respondem ao remédio e outras não. Você tem que decidir isso. Inclusive os remédios sintomáticos. Não Também. adianta você dar anticolinesteráis para demência frontotemporal. Não Não vai vai funcionar. resolver. Ela é outra doença. Entendeu? Ela é uma taupatia, mais uma taupatia do que o Alzheimer, que é mais uma amiloidopatia, nesse sentido de acúmulo. Uhum. E não vai resolver, não pega tanto a parte mnemônica, mas é a parte comportamental. Entendeu? A marca do Alzheimer é a memória, né? É os Sim, primeiros sim, mas sinais. a perda do comprometimento de memória, você tem várias situações, até mesmo as situações temporais, né? O indivíduo está em um período de depressão, aí compromete a cognição, Pseudodemência, entendeu? né? As chamadas Hipotiroidismo. pseudodemência, hipotiroidismo. Outra. Um problema hoje que a turma dos 60 anos começa com muita atividade física e começa a fazer aquelas dietas doidas, né? Com, com hipovitaminose, com falta de vitamina B12. Então, tudo isso, a hipovitaminose B12 A pode ascendência da neurosífilis, né? também, Da isso, sífilis. as Nós condições estamos sendo infecciosas. surpreendidos no Isso, consultório com isso aí, quadros isso aí, demenciais por isso aí, sífilis, isso aí. porque ela é reemergente. É, O HIV, você tem que HIV, afastar, né, do indivíduo que, apesar de todos os controles, melhorou muito, mas são as formas reversíveis. E tem uma, né, essa é muito importante, que é a hidrocefalia de pressão pressão normal. normal. O indivíduo tem alterações cognitivas, às vezes uma válvula, uma boa indicação, você resolve. São as chamadas demências reversíveis, né? Que primeiro, na verdade, a pseudodemência serve mais para o diagnóstico de depressão. Depressão, Depressão. O restante são demências reversíveis, secundárias e reversíveis. reversíveis, né? Que você E pode. uma delas que você chamou bem a atenção é a questão da hidrocefalia de pressão normal, em que a interpretação, ainda mais nessa faixa etária, que tem sempre um grau de atrofia cortical, viu? De vez em quando você vê uma válvula colocada inadvertidamente. Isso acaba comprometendo mais ainda a qualidade de vida do Tem que ser bem doente, indicado, que né? já tem que ser muito bem indicado. Fazer o TAP É, teste, etc. isso aí, isso é fundamental. Se não tiver os parâmetros bem definidos, vez por outra, nos deparamos com indicações imprecisas. E é difícil você dizer para a família depois que você tem um paciente com doença de Alzheimer com uma válvula ali dentro. É complicado. Uma É vez com complicado. válvula, sempre com válvula. Isso aí. Fala isso para os Isso aí. residentes da neurocirurgia. Pense bem Exatamente. na hora de Pense bem na hora de indicar. colocar a válvula. Aliás, qualquer objeto, né? Hoje, as próteses, as colunas, etc., aí tem que tomar o cuidado. Você tem que indicar muito bem para Sim. ter um resultado. Não adianta, não está tudo bem colocado, a história, né? Cirurgia seu boazinha e tal. Mas e o doente a técnica está perfeita, mas tudo vem a indicação, diagnóstico. Eu lembro que quando eu era estudante, um professor me falou: olha, se você aprender em medicina a fazer o diagnóstico, não preocupe com o tratamento, ele é fácil.
você achar. Você vai nos livros, o tratamento é esse. O diagnóstico é o segredo. Acho que isso vale para todas as Isso é especialidades. fundamental. Você indica bem o tratamento se você tem um diagnóstico adequado. Senão você. Eu recomendo sempre que procure um neurologista antes de qualquer procedimento. É verdade. Mas se o indivíduo começa a ter alteração de memória, em Alzheimer, por exemplo, aí aos 60 anos, se ninguém fez nenhuma intervenção sobre ele, a sequência é alteração cognitiva, depois alteração Progressivo. intelectual e uma perda de qualidade de vida extraordinária. Essa é a ordem sucessiva dos fatos? Sim, você vai se desprendendo do mundo, né? Tem até um colega lá no Rio, muito conhecido, que ele até refere, é como se fosse, você vai morrendo, né? Você vai desaparecendo, porque você não interage mais com Outras as coisas, né? A pessoas, cognição, a parte você não, motora, tudo depende da tudo, cognição. O cara tudo, começa a ter tudo. queda, porque não, tem uma alteração na doença. Aliás, saiu um outro trabalho muito interessante agora, que eu li esses dias. Uma colega lá dos Estados Unidos, ela fez estudos de pessoas que tinham atrofia na parte posterior do cérebro Uhum. e não tinham Alzheimer ainda. Aí ela acompanhou aquele pessoal por um tempo. Boa parte deles desenvolveram. Pode ser um dos cliques aí para a gente fazer o diagnóstico. Interessante. Porque uma das coisas que tem é o indivíduo não ter, ele tem uma dificuldade visoespacial. Ele não tem a percepção de espaço adequada. Aí aumenta a quantidade de quedas, são fatores. Porque o indivíduo com Alzheimer ele não morre pela doença, ele morre de complicações. Complicações. Ele vai piorando progressivamente a parte cognitiva dele, vai tendo depois alterações comportamentais que não são precoces, são mais tardias. Tem a forma variante comportamental, que às vezes pode vir um pouco antes, mas ele vai caminhando até ele chegar o indivíduo restrito, por exemplo, uma cadeira de roda, ao leito, ele tem uma pneumonia, infecção urinária, ou antes ele tem uma queda com a fratura de colo de fêmur. Aquelas coisas que são os complicadores. As doenças neurodegenerativas, elas, tirando algumas, elas não matam o indivíduo. As O que mata são as complicações. complicações. Até a própria esclerose lateral amiotrófica, o indivíduo, em última instância, ele vai perder a vida por causa de insuficiência respiratória. Não tem músculo, não Exatamente, tem como mais. infecção. A infecção, entendeu? Que é uma doença. Dentro disso aí, restrição de açúcar, por exemplo. Sim. Saiu outro trabalho agora, a gente está falando de doença neurodegenerativa, outra que eu gosto muito é que eu trabalho, né? Eu trabalho com transtorno do movimento, Parkinson, então, e que estão todas implicadas. São muito juntos. Então eu gosto restrição do açúcar. Estou vendo agora, eu parei de comer açúcar, não como açúcar há 5 anos, 10 anos. Aí saiu um trabalho agora mostrando que essa restrição a determinada idade é fator de risco para esclerose lateral amiotrófica. Lembra um colega nosso, o professor Valdemar conhece, ele fez um quadro de esclerose lateral amiotrófica lá da faculdade. Eu lembro direitinho, uns anos bem anteriores, ele falou para mim, eu parei de comer açúcar, faça isso, coma um pouquinho, Sim. faz parte. Então tem que ter muito cuidado, essas dietas, pessoa sobrecarga de proteína, eu estou tomando whey, agora meu músculo está... Isso vai ter sobrecarga renal, Exato, sobrecarga nas organelas. A célula tem que trabalhar mais para expulsar esse negócio, vai abarrotar o sistema metabólico. Não, Assim, as pessoas. Equilíbrio, na vida é equilíbrio. Não pode criar um estresse oxidativo, que no fundo é exatamente isso. Você acaba concorrendo para o estresse oxidativo, e não é só a doença de Alzheimer, outras também acabam surgindo. A propósito, saiu até recentemente um trabalho, uma nota, né, no Neurology, sobre o uso do homem com problema de ereção, do uso de sildenafil. Essa é boa, né? Essa novidade foi um grupo de pacientes desse trabalho que você está falando, que tomam Viagra, coletaram 5 mil e poucos casos. O N No caso importante. dele, o N importante mostrou que o Viagra pode, ainda está em estudo, pode proteger o sexo masculino de Alzheimer. Porque ele é um dilatador e dentro da teoria vascular que tem no Alzheimer, além da cascata amilóide que a gente tinha comentado, ele pode proteger o indivíduo por causar uma vasodilatação cerebral. E realmente pode dar dor de cabeça. Isso. Então,
esse trabalho agora é uma linha de pesquisa, né, inclusive. Você vê que são situações do conhecimento, quando a gente fala do lado do futuro, né? A cada dia que passa, uma informação maior. O professor Delson é um segmento que ele se dedica, entendeu? E nossa praia é um pouco diferente, mas eu sou um neurologista geral, como o Delson também, então nós conhecemos cada segmento com maior precisão quanto ao último trabalho, porque aí vem a nossa curiosidade, né? Quando você se dedica a uma área, você acaba vendo e recebe informações muito recentes. E mesmo assim, a coisa mais importante, por isso que eu estou fazendo esse comentário, é a gente filtrar esse tipo de informação também. Não é? Isso é Claro. importante. Você não pode falar, aí todo mundo sai tomando. Aí você fala isso na Vou tomar, mídia, porque daqui a saiu pouco na todo mundo vai mídia, tomar né? Viagra. Pô. Lá no, eu abri o UOL, sei lá onde é que eu não estava lá. Droga para Sim, disfunção erétil previne Alzheimer. Não é isso. sim. O trabalho mostrou que o grupo foi menor. Agora precisa de ver qual a hipótese disso. Dentro das várias hipóteses, estresse oxidativo, Sim. alteração mitocondrial, lisosomial, a principal, alteração da cascata do amiloide, tem a teoria vascular, que pode ser a Exato. vasodilatação que ele causa, mas isso precisa ser melhor visto. Não é mandar todo mundo, aí eu chego no consultório e falo, não, você vai tomar Viagra que você não vai ter. O Viagra, na verdade, foi descoberto porque ele era para hipertensão pulmonar. Pulmonar, Aí exatamente. perceberam que os ratinhos estavam diferentes. Tem diferença. Isso. Nessa linha ainda, o tratamento que tem hoje para Alzheimer, ele estabiliza a doença, posterga a doença, mas ele não reverte a doença. Não. É o que está tentando com os novos diagnósticos precoces e bloquear essas proteínas Exato. que acumulam, exatamente isso, tentar fazer com que ela não progrida ou que impeça a progressão dela. Evidentemente, se você trata com essas drogas sintomáticas, você aumentou a qualidade de vida, diminui as complicações e o indivíduo pode ter mais sobrevida. Mas não quer dizer que você está impedindo a doença evoluir. Entendeu? A grande procura vai ser individualizar o tratamento de tal maneira que você identifique, quer dizer, no diagnóstico, qual é efetivamente o fator que está fazendo que a doença esteja ocorrendo. E aí então intervir. Isso é o futuro, né? Eu estava falando há pouco do circ-RNA, que é um mais recente. Você pode identificá-lo e, ao mesmo tempo, proceder, em termos de biologia molecular, intervir na produção de proteína anômala. No caso, a deposição dessa proteína ou diminuir a quantidade dela. E várias doenças hoje têm esse tipo de pensamento, várias doenças hereditárias. Então, a relação hoje da neurologia com os geneticistas e assim com outros especialistas, né, é de fundamental importância. Quer dizer, não só essa ligação, não só dentro da própria medicina, como também com as outras atividades profissionais. Isso é algo excepcional. Vai mudar muita coisa. Uma pergunta que, algum tempo atrás, porque andou se falando, é na questão do uso das estatinas, entendeu? Aquela história de baixar colesterol, o cérebro é rico em gordura, então precisa de mielina. Será que as estatinas promoveriam ou levariam a desencadear doença de Alzheimer? Ou um comprometimento cognitivo? Isso é uma questão interessante, porque a gente sabe de que as estatinas promovem alterações mitocondriais e que podem ficar na própria memória mitocondrial depois que a estatina atua. Verificamos isso, por exemplo, no músculo, no nervo periférico. Você trabalha muito com exato, a gente já vê, né? exato, a gente já vê uma elevação rápida de CPK, quer dizer, da enzima muscular, em alguns indivíduos. Eu mesmo fui tomar estatina, tive muita dor muscular, e em um mês o meu CK aumentou muito. E várias pessoas depois, nunca mais ele cai, mantém sempre acima do valor normal, mostrando que isso aí acaba se perpetuando. Então, é uma questão ainda que algumas pessoas levantam, mas ninguém responde. Mas teve um trabalho agora recente com N grande, mostrou que parece que não é assim, não, para a parte de demência. Porque aquela história também, né? Você não trata com a estatina um cara que tem um desmetabolismo grande,
Não, eu não morri, o cigarro não me matou, mas o cara morreu antes de infarto. Isso aí. Então, você não vai. Você tem que ver o que. Assim, uma Qual o conversa bem problema? coloquial aqui, nossa. Você vai deixar de tratar o indivíduo, tem stent, tem tudo isso, tem que tomar estatina, né? Não, porque agora estou com medo de demência. Aconteceu esse negócio do stop fecha, é muito complicado, né? Muito, Moda. muito. Sai na mídia e o colega, um colega até da especialidade mesmo, só tira as estatinas do doente. Todo exemplo. Aí esquece que o indivíduo tem que estar prevenindo para outra coisa, que mata muito mais rápido. Você não pode, uma prevenção secundária, suspender uma Não, eu estatina. vou falar uma de coisa. modo A gente algum. sabe hoje que o cigarro protege, a nicotina protege para Parkinson. Sim. Mas eu vou mandar o doente. Não, você fuma que você não vai ter Parkinson, você morre infartado, morre de câncer. De câncer, isso aí. Então, as coisas não são bem assim. Você vai tentar usar aquele fator para você criar drogas, aí sim, que possa não comprometer dentro do grupo das drogas, dos 5-HT1, que faz parte do mecanismo do cigarro, para você tratar a doença. Aí tinha um colega famosíssimo, que ele fumava muito, que ele tinha que ter medo de Parkinson. Ele dava com morrer infartado, acharam ele morto. Outro assunto interessante que está em voga, né? É a tal da medicina canabinoide. Viu? E top fashion também. Na minha opinião, top fashion. Top fashion. Você vê que a história de usar, não, vamos usar os canabinoides, quer dizer, que prevê que de alguma maneira, e tem trabalho, se você vai para o PubMed, para a literatura médica, tem trabalhos lá falando que melhora, que isso e aquilo, mas não tem nenhum estudo, que realmente mostre qualquer só para epilepsia em criança. Exatamente. E epilepsia típica, que é o Dravet e o Lennox-Gastaut. São as duas. O resto é dor. Realmente, para dor, parece que as pessoas traz tomam algum melhor. benefício. Agora, precisa sair de trabalho. Mas eu não sou de brigar com os pacientes. Eu, particularmente, não fico brigando. Mas, assim, outra coisa, de onde vem o produto que está fazendo isso? Isso aí é fundamental. Aí o governo manda o cara plantar um pé de maconha. Aí, não, eu tirei o óleo da maconha. Como é que ele tirou esse óleo? Lá dentro tem 100 substâncias naquilo. Dá pra você não ligar a câmera e o vídeo só. Eu fico só ouvindo. Entendeu? Isso é uma coisa que está também na ordem do dia nos nossos consultórios, no Rio, aqui em Goiânia também. A história das cirurgias, né? Isso aí A cirurgia bariátrica, a gente também, vive isso, né? Também. É um problema que eu estou pegando de paciente com problema cognitivo, por conta de cirurgias bariátricas, por déficit, sabe-se lá, e neuropatia, você deve estar pegando muito mais, porque neuropatia é um horror. Então, ela tem indicação, mas tem que indicar as coisas, de novo, volta o mesmo problema. Tem que ver risco-benefício, tem que ver a indicação adequada, se realmente... Tem gente, médico, assim, tem pessoas que estimulam o sujeito a engordar para poder chegar no índice e poder operar. Por convênio. Isso é verdade. Isso é verdade. Que loucura isso. Uma loucura. Isso é o top fashion, né? Também que complexo, né? Então, a gente está falando isso aqui, saindo do tema, você desculpa, Valdemar, mas é no sentido de mostrar que nós precisamos, nós temos uma Associação Médica de Goiás, que é um afiliado da Associação Brasileira, que nós da academia somos afiliados a vocês. Nós precisamos de trabalhar essas coisas mais. Essa é a nossa função, entendeu? Além, lógico, da parte de honorários, etc., que é um problema que nós vivemos também, que pode fazer uma discussão aqui de um dia, né? Esse é o mundo real que esse é um bate-papo que estamos tendo, que mostra o mundo real de um problema de saúde pública, que é a doença de Alzheimer, né? Como tem outras situações que certamente você poderia trazer aqui para a discussão, que seriam temas da maior importância. Professores, nós já estamos com 1 hora de live. Já partindo então para o encerramento, vou passar vocês para considerações finais, mas um tema que me perguntaram aqui agora é o sofrimento e sentimento vivido pela família de um indivíduo portador de Alzheimer. Essa relação, esse sentimento vivido parece dramático, né? E ao tratar o Alzheimer, teria que também tratar a família? Não tem a menor dúvida. Ainda há pouco, Nelson chamou a atenção quanto a isso,
Quer dizer, é uma doença complexa, como outras, ainda há pouco referiu a esclerose lateral amiotrófica e outras doenças neurodegenerativas, porque todas elas, tá, com maior ou menor expressão, é claro que pacientes com ela, por exemplo, mais jovens, já no idoso, Alzheimer, doença de Alzheimer, então tudo isso aí mobiliza demais não só a família, como a sociedade, como a própria inserção desse indivíduo ou desinserção dele da sua relação social, quer dizer, os amigos passam não mais a visitar, porque o sujeito não tem mais uma relação adequada, ele não consegue interagir com o outro. Então, é um problema muito importante, a atenção à família. Lá no início, eu estava comentando, essas ações devem vir, inclusive, das comunidades, não só, quer dizer, das prefeituras, no sentido de identificar esses indivíduos e inserir esses indivíduos com seus familiares e com a comunidade em atividades que promovam Criar programas para isso. programas, melhor qualidade de vida para esses indivíduos. E nós, assim, aquilo que eu falei no início, não sei se a pessoa às vezes não viu o início, eu falei, a nossa família é uma família afetiva. Nós aqui temos um problema afetivo, né? Quem cuida aqui é o familiar. Você pode pegar aí 90% das famílias que nós lidamos como médico, a maioria, o indivíduo está na família. Pode até ter o cuidador lá, mas o familiar, agora esse sofrimento do familiar desaparecer, é como aquela fotografia, né, que vai desaparecendo, de repente ele não está mais com você. Ele está ali, mas ele não está mais com você. Talvez essa seja a pergunta que ele esteja fazendo. Lidar com isso é difícil, porque o que acontece? A família, vamos supor, o patriarca, o matriarca da família. Quer dizer, ele tem um simbologismo muito grande, que eu acho que talvez seja a pergunta dele, para aquela família. Então ele tem que ter suporte psicológico para ele enfrentar aquilo. Ele tem que ter um auxílio, né? E os trabalhos mostram que se ele é o cuidador, isso é mais sofrimento ainda, que ele vai ver, ele vai presenciar as perdas de forma muito direta. Por isso que os trabalhos com essas medicações, inclusive as que já usam, tem trabalhos mostrando com tabelas de qualidade de vida, qualitativas, mostrando a sobrecarga emocional e física no cuidador. Se o cuidador for familiar, pior ainda. Pior ainda. E tem um aspecto desse distanciamento. É como se você vivesse com seu pai, mas ele não é seu pai mais. Vivesse com sua mãe, mas ele não é sua mãe mais. Então, isso aí tem que ter, às vezes, tem que ter tratamento. Isso aí gera. Tem pessoas que geram verdadeiro estresse pós-traumático, mas gera como se fosse um trauma. Aí, se eu puder, talvez, responder a primeira parte que a gente tinha falado, a outra talvez seria isso. Sim, né? sim, não, com certeza. Mas assim. Isso é tão importante, essa pergunta que foi feita, que foi formulada, que nós mesmos, neurologistas, nos ressentimos quando percebemos que um colega ele começa a se distanciar da realidade cognitiva. E nós temos um colega, foi meu professor, pra vocês terem uma ideia, como é difícil às vezes eu lembrar daquela pessoa com quem eu aprendi e tal, e hoje não temos mais. Quer dizer, há um distanciamento porque ele ficou distante da realidade que nós vivemos. Então, é difícil para a família, é difícil para a sociedade, porque todos nós sofremos com esse processo. Então, porque normalmente o pessoal, porque o neurologista não liga, né? Aquele neurologista durão, nada disso. Nós somos exatamente iguais ao familiar que fica tentando ajudar aquele paciente que já começa a se afastar cognitivamente da sociedade, da família, do mundo que ele vive. Perfeito. Agradecer então aqui a presença do professor Oswaldo Nascimento, do professor Delson, pela participação nessa live importante para todos nós, um aprendizado, e essa live ficará então armazenada aqui para acessos posteriores. Agradecer a Ação Médica de Goiás, Faculdade de Medicina do UFG. Um bom dia a todos vocês, um forte abraço e até a próxima. Até a próxima. Grande abraço. Bom dia, muito obrigado pela oportunidade, Waldemar. Estamos à disposição. Muito obrigado mesmo.